Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Leonardo Santos, anfitrião aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu comparsa Jonadab, Carlos de Souza. E hoje a gente vai estar aí falando de um assunto muito interessante. Você que chegou até esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho com as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que nós subirmos o conteúdo novo. Tenho certeza que vai ser um conteúdo de valor para o seu negócio. Você que ainda não tem nenhum negócio, aí está aí a oportunidade de seguir a minha página, seguir a página do Dr. Jonas. Ele fala muito sobre MEIs, sobre licitações, eu falo sobre perícia judicial, sobre oportunidades na área de saúde e segurança do trabalho. Então, trabalho tem aos montes, né, doutor? Tem muito. Trabalho com valor, né? Trabalho com valor. Nosso objetivo aqui. E hoje a gente está com a... Vou falar? Não, pode continuar. Hoje a gente está aqui com um amigo, uma pessoa aí de uma história fantástica que a gente vai tentar falar aí em poucos minutos, ou talvez em algumas horas. Vou deixar você se apresentar. A gente vai falar aí bastante hoje sobre a questão dos motoristas, dos entregadores, né, de aplicativo. Então já queria que você se apresentasse. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, finalmente, né? Poder estar com o doutor, professor, mestre Jonadab, com o amigo Léo aqui. Meu nome é Elbio, eu trabalho atualmente como entregador, né, por aplicativos. O principal que eu trabalho é o... Pode falar, né? Pode. Já é tão grande. É comum, já virou. É o iFood, eu trabalho principalmente para o iFood, é a maior, né, do Brasil, aí, da América Latina. Ela é tão... A grandeza dela é tão grande que ela acaba igual o buraco negro, né? Puxando para dentro dela as políticas necessárias para o desenvolvimento da atividade econômica, assim como a Uber no outro setor. Tanto que esse tipo de atividade ele ficou conhecido no mundo como uberização, né? Sim. São as atividades uberizadas, né? Sim. Porque elas têm uma categoria, hoje em dia, são as pessoas que trabalham através da gig economy, né? Que é GIG economy. Em inglês, é um termo em inglês criado por sociólogos e pensadores do ramo do trabalho para tentar observar e estudar melhor esse fenômeno, né? Por que é gig economy? Porque numa tradução assim rápida, literal, seria mais ou menos a economia dos bicos, né? A economia do biscate, aquela coisa que... Mas que tem um nome elegante agora, que é o gig economy. Gig economy, caramba. É uma coisa cunhada, né? A gente nas ciências... Gourmetização, como você gosta, né? Você adora a gourmetização. E a gente fala que os termos são cunhados, né? Nas ciências humanas. A gente fala assim, cunhou um termo, né? Então esse termo foi mais ou menos cunhado ali por James Woodcock, que é um pensador, né, tá na Universidade de Cambridge. Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque não engloba só os entregadores, né? Por exemplo, você vai receber uma encomenda na sua casa, você vai receber do Mercado Livre, a Lalamove, né? Eles não são entregadores de lanche, mas são entregadores, né? Mas eles usam carro, mas eles não são Uber, porque não trabalham com pessoas. Então não é transporte de passageiros, é transporte de carga. Todos eles estão inseridos na questão logística, na logística de última milha. São as 4 últimas milhas, né? Que nos Estados Unidos tudo é medido em milhas, né? Aqui seriam quilômetros. Então as 4 últimas milhas, né, de distribuição. O container vem, atravessa o Atlântico com as bugigangas lá da Shopee, chega num centro de distribuição e aí dali ele precisa que alguém faça o trabalho das últimas milhas. Né? E esse trabalho vai para o pessoal das entregas ali, Lalamove. Se você pensar na coisa dos lanches, a gente também está nas últimas milhas. Porque, por exemplo, o hambúrguer, né?
uma rede de hambúrguer, ela vai comprar em lotes. Sim. A quantidade de hambúrguer. Esses hambúrguer vão chegar nos shoppings, nas lojas, em lotes também. E depois nós, no meu caso aí, já entra o iFood, eu vou lá na rede da hamburgueria, vou pegar o pacotinho e vou levar nas últimas milhas, né, da loja. Então a gente é da Gig Economy e das últimas milhas, que é esse o nosso trabalho de entrega. E o Elbio, né, que ele acabou não falando, mas é um estudante de antropologia. Rapaz, eu queria saber como é que é isso. Aqui na UF, né, que quem estiver vendo de fora, é uma universidade federal aqui em Niterói, né, no estado do Rio de Janeiro, Niterói. Então, por isso que ele já está usando uns termos muito técnicos aqui e levando para um lado bem sociológico, né, porque na verdade, além dele trabalhar, ele é um estudioso do assunto, né? Além dele ser um entregador, ele é um cara que estuda esse assunto e surgiu, e aí que surgiu, né? Por que surgiu esse interesse de vocês de lutar pela classe aí dos entregadores, né? Até fiz a brincadeira aqui no começo, né? O cara que entrega por patim, por skate, por bicicleta, né? Você é um entregador por bicicleta, não é isso? Mas hoje nós chamamos por moto. E acho que daqui a pouco vão ser realmente criadas outras formas de... Até drone daqui a pouco acho que a gente vai ter. O drone já está existindo. O iFood já está botando em prática um robozinho de 4 rodas que vai até o endereço, entrega e sobe ao apartamento. Um robozinho, né? Um terrestre. Ainda não é o que voa. Mas em Orlando, na Flórida, ele já está em funcionamento, não especificamente para o iFood, né, mas para o Uber ele já está em funcionamento. A gente até quando começou a ver os vídeos vindo de Orlando, falou assim, esse robozinho não cresce aqui no Brasil não, porque no meio do caminho nego vai meter ele, mano. Mas o iFood está estudando colocar ele em operação. De repente bota num condomínio, não sei o que eles vão fazer. Mas que já está começando a se estudar o uso do drone para essas entregas, já está. Né? E eu já vi em Niterói pessoal, que aí entra a maravilha que é o ser humano, né? Eu adoro ver eu sou um cicloativista, eu sou viciado em bicicleta. Meu avô era da roça, era caçador, então ele tinha 3 coisas: espingarda, cachorro e bicicleta, né? Das 3 eu fiquei com 2, cachorro e bicicleta. Mas a espingarda tu não quis ficar. Não, melhor não. Mas aí o cachorro, como eu moro em apartamento, eu não posso ter, então eu fiquei só com a bicicleta, né? Que é uma coisa transmitida de geração na nossa família. Então, como a minha família tem terreno numa parte muito longe da cidade e apartamento num conjunto habitacional, não é nada de rico, nada, coisas humildes, né? Mas como a gente é colono, veio para a cidade há muito tempo, a cidade não era nada, meu avô conseguiu um terreno e um apartamento. Para chegar do apartamento até o terreno, meu pai e meu avô faziam o trajeto ali entre o centro de São Gonçalo e o interior de São Gonçalo de bicicleta. Então eu cresci Niterói e São Gonçalo fazendo de bicicleta, meu pai ensinando assim, não perde tempo com ônibus, se você não tiver um dinheiro de passagem você pode se virar, né? Eu sempre, o que hoje a gente chama de hack, meu pai já ensinava. Entendi. Quando eu tô na época, só era outro nome, né? Como você falou no início, é a cunhagem dos termos, né? Hoje em dia eu tenho um pé de Ora Pronobis lá, todo mundo, Ora Pronobis, negócio da roça. Que é Ora Pronobis? Eu também não. O Ora Pronobis é uma planta que ela ajuda na cura de anemia, ajuda no tratamento de leucemia, né? Uma planta que tem um teor proteico e de ferro muito forte. Então, assim, é uma coisa da roça que as pessoas, quando não tinham dinheiro, usavam para comer, hoje está gourmetizado. Né? A mesma coisa a bicicleta. Antigamente, tinha bicicleta, a bicicleta era uma coisa barata. Hoje em dia, se a gente, com essa coisa dos trabalhos por aplicativo, o custo de manutenção da bicicleta ficou muito alto. O governo não está abrindo mão de impostos sobre os produtos de bicicleta, por exemplo, né?
Aí tem um cara que falou assim, toda vez que um rico começa a meter a mão nas coisas, o negócio Mas estraga. fica caro, né? Antes a bicicleta era só de pobre e tava tranquilo. O rico verdade. começou a usar... Hoje tem bicicletas caríssimas, né? Assim, eu não tenho noção de preço nem das básicas, né? Mas eu sei que tem bicicletas aí de 50, 60, 70 mil reais, né? Sim. E aí a criatividade... Não estão falando nem de bicicleta elétrica, né? Não, bicicleta o cara pedala. E quanto cara mais pedala, isso aí. quanto mais mecânica, muitas das vezes mais cara, porque não usa... Bem, o que está acontecendo muito é o pessoal tá fazendo as gambiarras, né? Então eu vi um patinete motorizado, o cara com a caixinha nas costas aqui em Niterói. Não, eu falei brincando, mas já tem. Onde eu tô falando. O que a gente leva na brincadeira, as pessoas, elas estão levando muito a sério essa questão da economia. Eu vindo para cá para estudar, tem um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu vindo estudar para conversar com o pessoal que vai assistir também. Sim. Tem um levantamento da Fundação Getúlio Vargas que fala que já tem 24 empresas de trabalho por demanda, que é o Gig Economy, né? 24 empresas que concentram mercados nisso. Dessas, 7 são de entregas de comida, mas já tem de advogados, já tem de médicos. Quer dizer, esse trabalho por plataforma, ele está atingindo agora uma camada da população em um setor específico, né, que estava ali. Sempre existiu o entregador de pizza. Sim. Sempre existiu o entregador de lanche, né? Mas agora a tecnologia permitiu outra conexão entre o consumidor final e o produtor, né? Então... Sobre essa questão que na verdade, a gente voltar na pergunta que eu fiz sobre o que levou, né, vocês a iniciar esse trabalho na luta, né, de classe aí dos entregadores, que você pudesse responder. E aí, automaticamente, a gente já engajar em outra, como você está falando da tecnologia, né? Hoje, como a tecnologia ela pode influenciar no futuro aí do trabalho dos entregadores? A gente já falou de drone, e na verdade, drone, o robô, na verdade, a gente vai precisar mais do entregador. Né? Na verdade, a Uber, ou ela, a gente pode pensar na Uber está contratando uma pessoa para monitorar, para guiar aquele drone, ou ela mesma já vai ter esse sistema, já vai sair de um lugar e o drone já vem, ou uma pessoa vai fazer várias coisas, entendeu? Então aqui, eu queria saber também dessa questão da tecnologia. A tecnologia trouxe vocês até onde vocês estão hoje, mas o que pode acontecer também daqui para frente com o avanço da tecnologia aí, com relação ao vínculo, né, de trabalho de vocês. Mas primeiramente saber assim, o que motivou vocês a entrarem nessa luta de classe? O trabalho em si, ele é um trabalho que obriga a gente a ser isolado, a ser solitário, né? Existe competição entre... Vou chegar lá. Aí o que acontece? Até por causa das avaliações e tal. Então o que acontece? Você tem o Lula hoje, um grande líder, né? Sim. Até um Bolsonaro, eu não estou querendo aqui... Não é para dizer ideologia. O que acontece? Esses homens, eles são fruto de uma época em que, até o Michel Foucault fala isso, as instituições eram instituições de confinamento. Você tinha a escola que levava, você vê até, passei ali em frente ao Raul Vidal. Ele falou de Foucault, eu lembrei do mestrado, cara, que eu nunca consegui terminar, mas a gente estudava muito Foucault. Tem ali o Raul Vidal, ele tá todo fechado, a escola. Tá no toda centro fechada. de Niterói, né? Na tá parece pior que um presídio. Pior que um presídio, porque agora também tem a climatização. Então aquilo ali é uma instituição de uma época de confinamento. Você jogava as pessoas ali dentro e confinava e disciplinava elas ali dentro. Hoje é a sociedade, isso tem estudo, tem uma filósofa que fala sobre isso, que é a sociedade do controle, não mais do confinamento. Então você dispersa as pessoas, mas você tem ali um instrumento em que você consegue controlar onde ela está, o que ela está fazendo, porque, né, antigamente isso era feito de outra forma, as tecnologias não permitiam o controle dos indivíduos para além disso, hoje ela permite. Então, com isso, fica difícil você criar uma identidade coletiva dos trabalhadores, como é tão mais fácil numa fábrica, como é tão mais fácil com camponeses em algumas lavouras, né? Quando você tem a concentração de uma classe fazendo a mesma coisa, você tem
a possibilidade da criação da identidade, da identificação de um com o outro, né? Quando você não tem, que isso está separado, você não consegue. Então, com isso, a exploração das plataformas... Você entende que a classe fica enfraquecida por essa individualização, por essa separação já da própria natureza do trabalho, né? E aí o que acontece? Com isso, as plataformas se aproveitam e criam regras em que a exploração fica absurda. E, em compensação, o tratamento de ser humano para ser humano, independente da classe social, etnia, etc., ele começa a ser um trabalho que, em termos de segurança e saúde do trabalho, fica muito precarizado, né? Ele fica... Calma, pelo amor de Deus, cara. Calma. Continua. É que ele vai polemizar, vai. Não, que eu ia falar que é o tema dele, ele é perito em segurança. Nem ia polemizar nada, não. Só ia falar. Fica precarizado e insalubre. Eu, por exemplo, já tive que me defender, né, de tentativa de agressão física ao tentar fazer uma entrega, né? Por quê? Porque o cliente ele compra o iFood, mas ele quer receber um garçom do Copacabana Palace dentro da casa dele, né? Eu não tenho problema, porque eu fiz curso de garçom, eu acho a arte de servir muito bonita, né? Eu aprendi muitas coisas com o professor do curso de garçom, mas eu não teria problema nenhum em servir a pessoa, né? O problema é que o que se paga para o que a pessoa quer não é o suficiente para o serviço que ela está, né? Então, a pessoa, ela paga, você recebe hoje, R$6,50. Mas quando eu comecei era R$5,30 por uma entrega, que no meu caso eu pedalo, em média, 4,5 quilômetros do ponto aonde eu pego o produto até a entrega ao cliente. 4,5 quilômetros? Em média. Isso sem contar as elevações. Mas sem voltar? Só a ida? Só porque ele tem que buscar o produto e depois entregar no cliente. E isso cliente, são outras nuances que o aplicativo, ele, para te enganar, para você pensar que você está ganhando bem, o que ele faz? Ele calcula o seu ganho por quilometragem apenas nesse tirinho. Ele não calcula a distância que você estava da sua casa até pegar o negócio. Ou o retorno. Você vai ter que e o retorno, ele também não conta o tempo que você fica parado esperando receber uma... Então ele coloca ali, um tempo menor de trabalho, e isso aumenta o valor do trabalho por hora também. Então, é uma enganação o tempo todo. Com essas questões, na prática, né? Porque uma coisa é o que a campanha de publicidade deles fazem conosco, tanto com os entregadores, tanto com os clientes, né? Eles fazem uma propaganda de que tudo é positivo. Então, eu, por exemplo, quando saí da minha atividade econômica principal, que eu tive que encarar isso, eu falei, trabalhar não é o problema, né? A gente tem disposição, mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sofrer agressões e exploração da minha mão de obra. E aí eu comecei a ver que era necessário me organizar. Eu criei uma página, Entregadores de Aplicativos de São Gonçalo. E no perfil dela eu coloquei um avatar que é entregador antifascista. E fiquei lá tentando ser achado, né, por outros. E nada acontecia, até que eu abandonei a página, fui cuidar de fazer o dinheiro, trabalhar. Tô em casa, de repente alguém entra na página. Você é entregador também? Pô, sou, né? Você é antifascista? Como assim? A gente aqui querendo fazer associação, como é que a gente não te conhece? Quer dizer, já tinham outros entregadores... O mesmo pensamento, que estavam também com o mesmo pensamento, mas não estavam se encontrando. Através da rede social, a gente teve a oportunidade de se conhecer. E aí começamos a conversar, né? Eles muito organizados, muito engajados digitalmente, porque a dinâmica do trabalho não permite... É aquela coisa, você se sindicalizar hoje não é a década de 60 e 70... que você tinha uma facilidade para fazer um Lula, para fazer um sindicalista, né? Para fazer até um Brizola, né? Uma pessoa assim. Você não tem. Por quê? Porque as pessoas elas estão dispersas
estão muito individualizadas, muito o ganho pessoal, a competição, né? Então, assim, a necessidade de se organizar veio da alta exploração que a gente estava sofrendo pelas plataformas e pelas agressões, tanto de alguns lojistas, tanto de alguns clientes, né? E isso fez com que a gente tivesse a necessidade de se organizar. E em São Gonçalo a coisa ainda ficou um pouco mais grave, porque a sanha arrecadatória da prefeitura estava fazendo muitas blitz junto com o governo do estado, e aí alguns policiais também perdem a mão, né? Sim. O policial ele é mal treinado, a gente sabe que tem uma dificuldade aí, e aí alguns entregadores, principalmente de moto, estavam sofrendo agressões físicas de policiais. Então isso fez com que eu que estava me organizando de um lado, os amigos estavam se organizando do outro, a gente se encontrou e começou a se articular até que chegamos ao escritório com vocês, né? Na tentativa de fazer a associação e aí virar o sindicato. Só até antes da gente, de repente, avançar no assunto do sindicato, né? Você falou uma coisa aí pra mim que foi muito interessante, que é a questão da agressão verbal mesmo, né? Da discriminação. Você falou, você até utilizou uma expressão, o cara, ele acha que ele não tá recebendo, ele não entende que é um entregador, ele acha que é um garçom. Garçom, né? Porque assim, eu recebo coisas lá em casa, então assim, eu sei que os caras ganham pouco e tal, minha casa é de beira de rua, então eu vou lá, o portão, às vezes tá chovendo, boto o cara na garagem pra ele, pelo menos, eu sei que ele já trabalha na chuva, né? Mas se pelo menos na hora de receber eu puder colocar o cara ali 5 minutos pra dentro e aí paga, passa a maquininha e tal, recebe, beleza e tal, vai lá, tal. Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? E até quando coisas que não dependem do entregador, o restaurante atrasou um pedido, entendeu? Assim. Aí o cara, ele já queria o garçom, né? Aí ele já tá bolado, pra não dizer outra palavra, porque tá atrasado, sei lá, tá com fome. O cara tá com fome. Veio errado, né? Ou o pedido veio errado e tal. E às vezes, pelo menos na minha interpretação, né? O cara ele tem uma tendência a descontar nesse trabalhador que tá nas últimas milhas, como você falou, que tá na ponta, quando na verdade o cara que tá ali entregando, ele é o mais... Porque na verdade, mais prejudicado de todos. O que acontece nessa... O Léo colocou muito bem, nessa figura hoje, os aplicativos e a gente como consumidor, né, falando, é uma relação muito distante. Sim. Qual é a relação mais próxima e mais humana que nós como consumidores temos com o aplicativo? É o entregador, cara. É o entregador. Sim. Então, assim, toda a nossa satisfação ou insatisfação, ela vai ser colocada naquele momento para o entregador, porque é a figura humana e a figura mais próxima que a gente tem com o aplicativo. Cara, para você fazer uma reclamação no iFood com alguma coisa, esquece. Você vai reclamar, vai ficar falando com nada, com além, com... Nós, entregadores, olha só que coisa interessante isso. Felipe Berocan, professor, pega essa daí. Meu professor orientador lá da UF, doutor, cara sensacional. Que é o seguinte, a gente conversando, ele fala muito, e o Joe? E o Joe? O Joe é o robô que, caso eu tenha um problema e eu vou falar no chat do iFood sobre o problema, eu cheguei lá, o endereço é 30, mas não tem 30 na rua. Vocês entregadores, né? Cheguei na rua, o endereço é 30, mas não tem 30 na rua. Eu vou falar com quem? Com o iFood, né? Sim. Aí eu vou lá no chat do iFood, boa tarde. Aí vem uma mensagem, olá, eu sou o Joe. Entendi. O Joe, aí no início, eu falei, fala Joe! Depois eu vi, o Joe é um robô, mano. Eu tô xingando o robô, cara. E aí é o seguinte, ou você humaniza o robô, ou você humano é robotizado, né? Sim. Isso eu tô falando aqui no nosso caso, dos entregadores. O cliente, até ele falar com alguém, né, ele vai demorar para pedir um reembolso. Eu nem sei muito bem, porque eu como cliente tenho poucos problemas no iFood. Eu rodo no iFood para comprar iFood. Entendi. Né? Porque eu rodo para ter um dinheiro guardado para quando eu não quiser fazer comida, eu poder comprar o iFood, para ter mais tempo para estudar, para ler, para fazer um vídeo. Então, assim... Então, eu sou cliente nas duas pontas, né? Porque aí você vê que é um fato social total.
Você vê que é uma coisa completa, ela envolve toda a sua vida, porque eu, para fazer algum dinheiro, até às vezes para uma passagem, eu tenho que rodar no aplicativo. Eu, às vezes, para ter um dinheiro extra, eu preciso comer no aplicativo para fazer o trabalho e não... Entendi. Entende? Acaba voltando até pro aplicativo de novo, né? Tá tudo. O dinheiro que o aplicativo me dá volta para ele. E isso é interessante no sentido de uma economia circular. Sim. Uma outra coisa que eu acho interessante também, que no outro dia eu fui fazer uma entrega de manhã, de noite, eu fui entregar um lanche para o cara que eu entrego o almoço dele. Entende? Entendi. O cara que faz almoço e eu faço entrega do almoço dele, de noite pediu um lanche. Ah, entendi. Uhum. Ele como restaurante, como né? Que restaurante você entrega pediu o almoço dele, você foi entregar um lanche para ele. Né? E aí você conhece a economia popular da tua região, da região que você está trabalhando. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante. Mas essa desumanização, essa robotização do trabalho através da plataforma, ela é cruel e ela é um dos fatores que aumenta a violência contra nós, porque a insatisfação do cliente, ela acaba sendo repassada para nós. Sim, e ele não tem, ele não vai falar com o Joe. Não tem isso aí. Né? É verdade. Então ele acaba descontando. Mas você não acha, você falou quando você colocou assim, a gente recebe muito mal, não sei se foi muito mal que você colocou, mas o valor que a gente recebe não é o suficiente para o cliente ter um garçom. Né? Aí tem duas questões. Primeiro, eu acho que tem que ter uma propaganda mais forte dos apps, dizendo quais são as obrigações dos entregadores, porque isso não é claro, isso não fica claro. Entendeu? Até onde o entregador tem que ir, isso não é claro. Então, se os apps fizerem essa propaganda, né, essa publicidade, vamos chamar de propaganda, as pessoas vão ter mais conhecimento sobre isso e dos direitos, né, e obrigações do entregador e também do consumidor. Porque no máximo, assim, o aplicativo, eu até vejo a mensagem, né? Você pode escolher, né? Discriminação, não em relação ao limite, mas no máximo ali falando para não discriminar o entregador, para tratar bem, fica à vontade para dar uma gorjeta, mas só isso. Só isso. Não, e se você der uma gorjeta, acho que o próprio app ele deve comer um pedacinho daquela gorjeta que você ganha ainda. Mas aí, só continuar. Pra você depois concluir. E aí, porque o pessoal fala que eu fico interrompendo o pessoal, né? Por mim, tem problema. Fala que você não deixa os outros falar. É tipo o Faustão. Mas aí quando você fala que o preço é ruim e tal, então eu não sou obrigado, eu não tenho... Mas essa tua briga também não pode ser com o cliente. Porque quem te paga esse preço ruim... E aí a gente volta para a luta de classe dos entregadores. É a plataforma. Mas vamos lá, aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a cultura brasileira no geral, toda a nossa formação histórica, né? No Brasil, a gente teve uma abolição da escravatura, né? Né? Abolimos a escravidão aqui por pressão dos ingleses. Mas não se deu terras, né? E aí a gente não tá falando assim, do negro, não, porque nessa história tinha negro, tinha índio, já tinha gente miscigenada, aqui tava sem essa condição. E no Brasil ficou estipulado, eu tô passando assim, a grosso modo, essa régua para tentar dar uma nivelada nesse tema, tá? Que é a questão da agressão, ela não tem a ver com a questão da remuneração. A insatisfação do entregador com o cliente não é com todos os clientes. Eu saio para receber gorjeta. Eu gosto de sair para receber gorjeta, porque o que paga é pouco, né? Quando eu saio num dia que, por exemplo, está chovendo, teve um domingo aí que caiu tempestade, eu fui para a pista. Eu recebi 2 gorjetas de R$5 que resolveu minha meta, né? Olha só, 2 gorjetas de R$5 resolveu a minha meta. Para você ver que a gente não tá falando aqui, né? Olha só o que resolve a meta de um cara de 40 anos. Mas no mesmo dia, que tava um temporal danado, eu fui trabalhar às 5 da tarde, mas já tinha lá um senhor chamado Ricardo, como eu não vou dar o sobrenome, não estou identificando, que ele tava lá e falou, bati minha meta. Já fez quantas? Os 16. Tá aí desde que hora? Desde 11 da manhã. E já era 9 da noite, o cara tava desde 11 da manhã, num domingo, para fazer 16 entregas, que a meta dele é R$100 por dia. Olha só, esse cara, a situação que eu vi dele é que é o seguinte, se ele não sair para fazer R$100 por dia,
no final do mês, talvez ele não consiga pagar o aluguel da casinha que ele mora, que geralmente, para conseguir pagar um aluguel numa condição dessa, ele não deve morar numa estrutura muito boa, cara. Entende? Uhum. Então, assim, a precarização da nossa vida diária, a falta de industrialização, a falta de emprego, que eu vou chegar lá no negócio da escravidão, né? Sim. A falta de emprego faz com que no Brasil criem-se castas como na Índia. Que aí começa assim, o cara tem um emprego que ele é serviços gerais e ele ganha 1.200, 1.300 o salário mínimo, mais a carteira assinada, mais o FG, ele já se sente uma classe superior ao camelô. Né? Só porque supostamente ele tem direitos. Ele ganhou direito. Aí ele é mais humano do que alguém que não tem. O cara que já tá lá na mesma firma que ele, mas que já não limpa o chão e já fica só na mesinha, que já ganha uns 300 a mais, ele já se acha um pouco melhor porque ele já não mete a mão. Não faz um serviço lixo. braçal. E assim a gente vai criando um sistema de castas onde sobrou pro entregador de aplicativo ser, como diria meu tio, sabe, a pulga do rabo do cachorro, entende? Que sobrou pro entregador de aplicativo. Você entende hoje, então, que a categoria de vocês ela estaria numa base ali, seria... Na base da pirâmide, parece que foi uma classe sociologicamente criada para satisfazer todas as outras o prazer de dar chicotada. Sim. Até porque... Você acredita nisso? Não acredito, não. Eu vivo isso. Até porque o camelô pede... não acredito, eu tô falando cientificamente. Até porque o camelô não, pede... Eu não acredito, eu tô falando... Até porque o camelô pede, até porque o auxiliar de serviços gerais também pede, né? Todos eles consomem. E esse entregador, ele é o cara que vai... E por quê? Ele não tem direito nenhum. Ah, mas ele é empreendedor. Ele não é empreendedor. Ele pode fazer... Ele tem uma flexibilidade de horário, mas ele não controla o preço do serviço dele. Se ele deixar de trabalhar, ele é punido. As regras quem faz não é o trabalhador. Então ele não é um empreendedor. Isso é interessante. A gente vai chegar nessa parte do vínculo empregatício. Eu não sabia da punição se você deixasse de ser trabalhar. Você tem punição. Você tem punição. Como é que funciona a punição? A punição é o seguinte. É igual a omissão, né? Sim. Você deixar de agir, você acaba prejudicando ou favorecendo, né? Quando você faz uma avaliação, que agora é chamada de score, né? Score, no iFood, em que quem trabalha todo dia vai ter a prioridade no recebimento de pedidos, aquele que, como eu, estuda de tarde ou em algum horário não pode, ele começa a ser punido, porque quando ele ligar, ele vai ficar um tempo esperando e não vai receber pedido, porque o outro que está ligado desde cedo, né? Geralmente provavelmente vai entrar na tua frente. E geralmente esse que tá nessa situação, que tá com score alto, é justamente um Ricardo, que tem uma condição precaríssima de vida, de trabalho. Entendi. Não tem nenhuma outra alternativa, né? De repente não conseguiu um amigo para emprestar R$500 para juntar ali, vender uma água no sinal, mas conseguiu uma, né? Sobra para ter o score alto aquele que não tem nenhuma opção de vida. Entende? Entendi. E aí o que acontece? Aquele que tem um pouquinho mais, eu não vou falar assim do meu caso, mas vamos supor aqui, um carinha que estuda na UF também, faz engenharia, mora aqui na Santa Rosa, mas quer fazer um dinheirinho ali para sobrar coisa do pai, né? Se ele tiver uma bicicleta 29 de R$3.000, a caixinha e botar o aplicativo, acontece. Se ele tiver isso e ele ficar um tempo estudando e não for todo dia, a prioridade vai ser para aquele cara ferrado que precisa daquele dinheiro que está lá todo dia. Então, esse rapaz que tem um pouquinho de dinheiro, no aplicativo ele vai ter o score diminuído e isso é uma punição. Isso está na regra da plataforma, né? Na regulamentação, a proposta dos trabalhadores era que, por base, todo mundo recebesse
R$35. Você tem acompanhado esses debates sobre a Tenho regulamentação? acompanhado. Agora um pouco menos, porque eu faço a pesquisa sobre a uberização através... A sua monografia vai ser... Meu trabalho de conclusão TCC, de né? curso vai ser sobre essa participação observante do trabalho aqui no leste fluminense, né? Porque é um fenômeno mundial. Eu vou tentar descrevê-lo etnograficamente a partir da minha vivência aqui no leste fluminense, né? Entendi. Mas ele está acontecendo na É Dinamarca. bem amplo, né? Se a gente está falando de uma das maiores metrópoles do mundo, Sim. né? Em termos até, se botar até de população, juntar Niterói e São Gonçalo, é maior do que muita cidade famosa aí, e até economicamente. Então, assim, o meu trabalho, ele é uma pesquisa sobre isso. Por quê? A minha pesquisa, ela não é sobre aspectos econômicos, legais. Eu preciso passar por isso. Mas a minha pesquisa é sobre o cotidiano, as regras não ditas, os vocabulários, a prática, a antropologia cultural na sua mais... ali no mais... Na essência. Na essência, né? Essas coisas macroestruturais, eu estudo, mas eu não... Porque senão vira uma etnografia da política da coisa. Sim. E eu não quero fazer uma etnografia da política sobre isso. Eu quero fazer sobre as práticas dos indivíduos. E aí o que acontece? Nessa regulamentação, o governo criou um GT esse ano, um grupo de trabalho tripartite, né? Que tem ali os entregadores, os trabalhadores, as plataformas e o governo. Aí tem representante do governo, da Secretaria de Fazenda, do Ministério do Trabalho, de outros ministérios, mas tem também ali a Mobitec, por exemplo, que é a Associação das Empresas de Mobilidade e Tecnologia. Tem uma outra associação de empresas de plataformas digitais também, para esse tipo de aplicativos lá também. Tem alguns, para você ver, as empresas também estão se organizando em sindicatos. Né? E alguns estados no Brasil têm tanto sindicato, tanto associações que representam a classe. Né? Eu também não quero entrar muito, eu quero dizer assim, registrar que existe, né, movimentos em todo o Brasil, né, em defesa dos trabalhadores, feito pelos próprios trabalhadores, mas aí a qualidade e a operação de cada um desses movimentos... O que eu vejo, Elbio, em todo movimento, tá? Inclusive de trabalhadores. Infelizmente, pode soar como uma crítica, né? Já vai arrumar problema, né? Não. Você está comportado hoje, né? Não, eu vejo muitos... as pessoas, como em várias formas de coletividade, até eu uso esse exemplo para a igreja também e tudo mais. Sim. As pessoas, quando elas sempre vão para um lado coletivo, um pensamento coletivo, a ideia inicial é sempre essa. Mas, infelizmente, essas pessoas, quando elas chegam lá, em algum local desse, que as tornam, né, como você falou, de repente numa casta até superior àquela outra. Então, hoje ela está conversando com o ministro do Trabalho, o ministro da Previdência Social, tal. Primeiro, ela já vai estar se sentindo superior ao restante da classe. E segundo, o interesse pessoal dela começa a falar mais alto. Infelizmente, cara, a maioria das lutas de classe, quando as pessoas se organizam, né, que é um entendimento coletivo, na hora que chega lá, na hora de definir, aí começam a vir as propostas, começam a vir... Eu já vi isso não sei se posso falar, mas em várias esferas, entendeu? Então, quando chega lá, cada um começa a ver o seu interesse pessoal. Sim. Aí começa a desfazer todo um trabalho que foi iniciado de uma forma que era num pensamento coletivo. Você até alcança o coletivo, né, em uma parte menor. Tá vendo? Eu consegui para você. Você recebia tanto, agora você está recebendo um pouquinho mais, mas esse cara, você pode ter certeza que ele teve um benefício muito maior para abrir mão do que a categoria era isso que eu ia te perguntar. Você acha assim, para quem está na frente da discussão, na luta de classe, tu acha que esses caras começam a ser... Eles começam a ser assediados. Assediado é a palavra. E o capital começa a ser assediado e o capital... O cara ganha um benefício, fica aí lutando por essa bandeira, tu vai ter visibilidade, vai ter exposição, ou esse cara vai ganhar alguma coisa. Ou esse cara vai ter um benefício financeiro, ou esse cara vai ter um benefício de exposição e daqui a pouco ele vai se tornar um político e quando ele chega lá... Pô, se ele for um político, maravilhoso. Acho que a política ela tem que ter realmente pessoas de classes ali para lutar pela categoria.
Mas aí quando chega lá, o cara esquece a categoria e ele já vai... O governo criou esse GT, né? Foi criado esse ano aí, por volta de maio. O GT tinha até setembro para elaborar uma proposta saindo dessa discussão. Sim. Vou chegar nisso aí que você falou, né? Da questão de quando se organiza coletivamente, as pessoas esquecem o interesse coletivo por um interesse... Aí você vê lá, eu aqui no Rio de Janeiro, eu sou muito, né, não é muito fácil lidar com as minhas posições políticas, porque eu vejo caminhos que de repente você tem um caminho aqui que você tá todo mundo rindo pra você, mas quando chega lá na frente você pode ser cobrado por uma posição ética, né? E aí quem riu pra você vai te abandonar lá na frente e você vai ficar de cara. Então assim, no GT, os caras fizeram lá em Brasília, num plenário, num auditório. Nesse auditório já tem um coffee break, já tem um ar-condicionado. O cara que... Mas eles bancaram o pessoal pra ir? O governo... Então, já teve... O cara que foi lá representando o seu estado, ele já ganhou um dinheiro pra deixar de entregar, ficar no sol, mano. Perfeito. O que eu vou falar? Eu no lugar do cara também iria. Sim, eu não vou omitir, né? Sim. Eu no lugar do cara também iria, gostaria de. Sim. Só que no Brasil, eu venho do movimento estudantil. Em 98 eu comecei no movimento estudantil e a gente era, tipo assim, a gente se abraçava mesmo. E um ajudava o outro, quem não tinha dinheiro e tal. E não tinha as tecnologias de hoje. Hoje em dia, vou falar que aí eu vou falando do ser humano, né? Vou usar tipo uma parábola aqui. Teve um banco aí que criou uma promoção onde você indicava a pessoa para fazer parte do banco. A pessoa abria a conta e ela automaticamente ganhava na conta dela R$20. E você que indicou ganhava 10. Eu falei, pô, maneiro, vou partir para dentro ganhar um dinheirinho nisso aí. Eu ia nos meus amigos e falava, aqui ó, faz essa conta aqui que você vai ganhar 20, eu vou ganhar 10. Quando a pessoa ouvia que ela ia ganhar 20, ela até se empolgava. Mas quando falar que quando você ia ganhar 10, ela deixava de ganhar 20 para eu não ganhar 10. Mas é bem... Caramba. Mas é realmente... O ser humano é assim, ele para não ver você ganhar 10, ele deixa abre mão de ganhar 20. E fica os dois sem ganhar nada. Ele fica os dois sem pra ganhar não nada. ver você crescer. Você entende? Entendi. Então, assim, a gente está lidando nessas circunstâncias com uma série de interesses de seres humanos, né, dispersos, diversos, numa tecnologia nova. A proposta que foi consolidada, assim, cristalizada pelos representantes dos trabalhadores, era de que cada plataforma pagasse no mínimo R$35 pela hora logada. O cara chegou... Independente do cara estar trabalhando ou não. O cara acordou. Ligou o aplicativo. Ligou, deu 1 hora que tava ali logado, 35 na conta. Independente da quantidade de entrega que ele fizesse, ele podia não fazer nada, mas também aquelas entregas estariam dentro daqueles R$35. Aí, tipo, se você fizer um número de entregas superior você ganha mais. Superior. Se fizer a menos, você não ganha menos. Garante os 35. Garante os 35. As plataformas, lógico, chiaram, não é isso, a gente não dá, vamos sair do Brasil, vamos abandonar vocês vão ficar sem emprego, né? Aí... tem uma galera dos próprios trabalhadores que fica assim, vocês são malucos, como é que vocês pedem um negócio desse? Porque isso aí não é feito para pagar a cesta básica, isso aí é um trabalho de bico, né? Aí os próprios caras que trabalham 12, 15 horas por dia lutam a favor da plataforma com medo da plataforma ir embora e fica contra a proposta dos trabalhadores, entende? Então você tem aí uma série de circunstâncias, de interesses, uma rede muito complexa que não dá assim para identificar um mau caráter, um bom caráter, nem as empresas em si. Que aí a gente estava falando, né? É um lado muito, muito social, muito voltado para o lado trabalhador. Eu vejo que muita coisa do nosso trabalho vem da dificuldade do próprio público dos trabalhadores, tá? Eu vejo colegas que não se vestem adequadamente, eu vejo colegas que não falam adequadamente. Quando eu digo adequadamente, não é
Datavênias, Sim, né, sim. debentures. É o cara saber entrar e num condomínio falar perfeitamente com um morador, se encontrar num elevador social, né? Como eu faço aqui, eu faço Icaraí. Uma coisa que eu adoro, quem estuda antropologia, né? Eu conheço pelos bairros os gabaritos do plano diretor da cidade. Porque eu vou para Charitas, eu entro em vários condomínios que é o mesmo tipo de prédio. Sim. Aí eu vou em Icaraí, eu entro em condomínios que é outro tipo de prédio. Então você vai vendo a arquitetura da cidade. Você vai vendo, é um trabalho riquíssimo. Sim, você tá entendendo? sim, É um trabalho belíssimo. Você conhece a cidade, eu adoro entregar entre Icaraí e São Francisco, Charita, atravessar a Estrada da Frois, ouvindo música, pedalando. Eu acho mó barato. Se pagasse um pouco melhor e se no meio do caminho não tivesse no trânsito pessoas quase assassinas, né? Sim. Porque o que as pessoas praticam no trânsito é tentativa de homicídio, mano. Não é outra coisa. Mas você acredita hoje que as empresas, elas não cedem por uma questão de lucro? Você acha que o lucro delas hoje já é o suficiente? Eu ia perguntar nesse sentido aí, era uma pergunta que eu estou guardando. Tem alguns argumentos assim que eu não estou nem dizendo se eles estão corretos ou eles estão errados. Eles parecem razoáveis, né? Antes de dizer se está certo ou se está errado, vamos ver se é razoável pensar dessa forma. O argumento dos aplicativos é que, olha, eu estou conectando pessoas. Sim. Você não teria esse trabalho se você não conhecesse você não conhece aquele restaurante, eu conheço o restaurante, eu conheço você, eu conecto vocês dois. Sim, perfeito. E aí você tem oportunidade de trabalho. Esse é o argumento da Uber, é o argumento do iFood, do Mercado Livre, que ele vai conectar uma loja lá no interior, às vezes com alguém aqui na cidade e com o entregador que vai trazer, enfim, é o argumento dos aplicativos. Você está fazendo faculdade de antropologia, né? Eu ia até te perguntar por que você está fazendo faculdade, porque tem a ver com a minha pergunta, no sentido de você pretende alguma transição de carreira, você pretende sair, porque eu vejo que a gente deveria considerar assim, o valor está baixo porque tem muita gente, e aí vai entrar na questão de oferta e demanda. Será que se não tivesse de repente menos, né, assim como você está num processo de transição de carreira, ia chegar uma hora que não ia ter motoboy, entendeu? Não ia ter entregador de bicicleta, a plataforma ia ter que se adequar. E o cara que está lá na casa dele querendo que o pedido dele chegue, irmão, se ele não pagar mais, não vai chegar, ele vai ter que sair. Exato. Entendeu? Classicamente, o capitalismo ele precisa de bolsões de trabalhadores desempregados. Por quê? Vocês que são mais da área da administração, da economia, podem me ajudar melhor nisso, se eu estiver muito enganado. Mas em boa parte dos empreendimentos, o maior custo de qualquer empreendimento, geralmente, é o custo do recurso humano. Sim. Você pagar ali a mão de obra do trabalhador, né? Porque você não é só o salário do cara. É o que inviabiliza um negócio ou não. É a logística do cara, a alimentação do cara, mas mesmo que se você for um pedreiro, por exemplo, e você tiver de ter um ajudante, para você pagar o ajudante, você vai ter que dar um boné para ele não ficar ali debaixo do sol, né? Sim. Então você tem que ter cuidados mínimos com o trabalhador, então isso é um custo alto. Então quando você tem uma escassez de trabalho para mão de obra excedente, o que você cria? Você cria uma massa de desesperado que vai fazer qualquer coisa para se alimentar, mano. Né? Quem não tiver disposição de ir para um crime, ele vai encarar as situações mais complexas ou desafiadoras que elas tiverem. Até o crime eu acho que não tá pagando muito bem não, hein? Depende do crime. Depende do crime. Os de colarinho branco, geralmente... paga melhor, esses aí eu pago melhor, Que o risco, né, a insalubridade é bem menor. Então, o que acontece? Isso faz com que as plataformas, elas tenham em suas mãos um fator de chantagem muito grande, né? Que é o desemprego, certo? Sim. E a gente está, desde 2013, 2012 para cá, a gente está numa crescente espiral de desindustrialização. Sim. Né? A gente vê que nós aqui em Niterói mesmo, se fosse em outros tempos, talvez eu tivesse que sair de casa mais cedo. Por quê? Porque aquele estaleiro ali, o Aliança,
estaria a fila de trabalhadores para entrar estaria atrapalhando ainda mais a Contorno. E eu estaria mais feliz se fosse o caso, né? Mas tá tudo parado, né? O componente da Petrobras, que era o componente nacional, que era fazer as plataformas aqui e tal, foi tudo transferido para o exterior. Quer dizer, boa parte dessa galera que estaria nos sindicatos está aí numa motinha, porque ele pegou um FGTS quando foi mandado embora e só conseguiu comprar um carro, então ele está numa Lalamove, está numa moto, está até numa bike, dependendo de quem era, porque não tem essa condição de fazer o sustento fora disso, né? E a concorrência em outras coisas também está muito difícil, cara. Você hoje você não consegue... Tem uns 4, 5 carro do ovo que passa. Sim. 30 ovos, 15 reais. As pessoas, elas não estão ganhando dinheiro, elas estão se ocupando para não ficar em casa pensando que vai morrer de fome. E ali, naquilo ali, a fé vai trazendo alguma coisa. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, nem o carro do ovo tá pagando, cara. Tá entendendo? Nem você ser o carro do ovo, as coisas estão muito difíceis. Então, isso é uma vantagem para as plataformas, elas têm essa coisa da massa, né, desempregada. E isso está fazendo com que o governo no GT, que aí é uma crítica que eu tenho ao governo, ao Lula. O Lula, ele está com medo de arbitrar a favor dos trabalhadores, e aí as empresas que têm um poder muito... Essas empresas, que a gente estava falando de outra coisa, né, sobre o lucro delas. Sim. Eu acredito que não haverá, pelo menos nos próximos 100 anos, pelo menos, uma oportunidade dessas empresas terem feito um capital, uma acumulação de capital tão grande quanto nessa virada da Covid para cá e até agora. Por quê? Porque elas pegaram a Covid, pegaram os governos imprimindo dinheiro e dando na mão da população para a população poder gastar com comida, que é o que ela vende. Então isso foi entrando para ela. Ela, como é um sistema algorítmico, o algoritmo, eles fazem uma programaçãozinha lá, eles vão tirando custo e aumentando o lucro a cada segundo, né? Eles fazem isso. Quando eles acham que está caindo muito, eles têm dinheiro para fazer promoção, então eles praticamente dão uma comida que é de 10, você compra por 5 para você voltar a usar o... Não é pra aí até o próprio... Aí ele desconta isso do fornecedor também, né? Daquele restaurante que... Tem uma série de coisas. Ele faz a promoção e o restaurante é obrigado a restaurante, aceitar. Quando você vai fazer a escolha da sua comida, o que faz você escolher é o visual ali, né? Sim. Se o restaurante não paga um a mais, ele não aparece. Entendi. Igual o boost do... Sim. Então eles ganham de todos os lados. Sim. Uma das reivindicações dos trabalhadores nesse grupo de trabalho formado pelo governo é a transparência algorítmica, né? Que é uma coisa que nenhuma plataforma faz. Interessante, Demais, que é a mesma coisa. A gente gostaria de... A gente deveria ter, por exemplo, a transparência algorítmica do Instagram, do Facebook, para saber o que ele está ganhando dinheiro. Isso só para dar exemplo de plataformas de redes sociais. Ele está ganhando dinheiro de incentivador de fake news, de difamadores, de caluniadores, né? Tinha que ter uma transparência algorítmica para ficar muito mais fácil a investigação desse tipo de crime. No caso das plataformas de entregas, né, de gig economy, a transparência algorítmica tinha que ser, por exemplo, pela distribuição dos pedidos aos trabalhadores, né? Pela divulgação dos fornecedores, como que eles estão sendo divulgados na plataforma. Há uma isometria nisso, né? Há um equilíbrio. Esse teu questionamento, ele é muito interessante, que ele não abrange só... Esse não é meu, né? Isso é um questionamento que... Esse ponto que você levantou, eu diria, não levanta só a questão dos entregadores, mas você também está pontuando a questão dos próprios fornecedores. Tipo, por que um aparece na frente do outro? Você não está falando só do entregador, não, cara, porque um recebe mais... O meu lado, o nosso lado aqui, que é o lado mais sofrido, né? Porque a gente tá no dia, a gente tá no sol, na chuva, então a gente é sofrido. Né? O maluco como eu que gosta disso, né? Eu costumo dizer que Deus tire isso do meu coração para sempre, por favor, mas eu costumo dizer que eu gosto mais de trabalho que de dinheiro, né? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que gostar mais de dinheiro que de trabalho.
Entendeu? Porque eu acho divertido mesmo, adrenalina e tal. E também a educação. Do nosso lado. Você citou até o Instagram. A gente tá falando então. de gig economy. Toda a nossa... Isso é só a ponta do futuro, cara. Você tá entendendo? E eu invisto muito em trabalhar de bicicleta, com aplicativo, ler mapa, treinar isso. Porque no futuro... Você vai para pagar um litro de gasolina, não vai ser 5, vai ser 50. Entende? Uhum. Você acredita hoje que deveria ter vínculo empregatício entre as plataformas e os entregadores ou motoristas de Uber, por aplicativo? Eu acho que pelo menos o Brasil precisa repensar a consolidação das leis trabalhistas. Uhum. Né? Que aí é uma coisa. Sim. Certo? Agora, a outra coisa eu acho que os aplicativos deveriam sim dar vínculos aos trabalhadores. Por quê? Porque eu, por exemplo, se eu sofrer uma ameaça de um cliente que seja um policial e ele me ameaçar, né? Eu não terei ajuda jurídica. Eu não estou falando aqui de eu usar o meu poder como trabalhador para pegar uma indenização da empresa, não. Sim. Eu estou falando de eu ter uma proteção. Se eu sofrer, eu como entregador pelo iFood de bicicleta, se eu ali naquele túnel que cruza Icaraí e São Francisco, eu sofrer um acidente ali dentro, não vai ter um CNPJ para me ajudar no hospital, para poder ver um prejuízo num carro. Então, você acha que deveriam existir direitos mínimos aí nessa... Sim, mas esses... Como um seguro, como... Sim, a parte previdenciária também, como é que tá? Mas não no CPF Não no CPF do entregador. O CPF do entregador, como todo mundo sabe, juridicamente, CPF no Brasil é quase nada, né? E uma empresa com um CNPJ, com o faturamento deles, eles podem pagar advogados para fazerem os trabalhos em lote, né? Processos em lote. Então, assim, isso é só por um... Mas você, como empregado também, se você está numa empresa e você sofre uma ameaça, também a empresa não vai pagar advogado para você também. Então, não, assim, depende. Depende. Eu não entendo muito de legislação, mas a empresa não é obrigada, nesse exemplo que você deu especificamente, a empresa não é obrigada a te pagar um advogado para você se defender ou ter uma ameaça. Mas o que eu acho que ele está dizendo é o seguinte, realmente a empresa não é obrigada. Mas, não, e nem faz. Só se fosse um diretor. Mas a empresa ela tem minimamente uma estrutura jurídica para auxiliar esse até cara. Até a própria área de saúde e segurança hoje já fala-se muito em questões, por exemplo, de assédio. Né? Você tem uma movimentação, você tem treinamentos, tem palestras. Talvez o meu exemplo não tenha sido o melhor. Então, mas por isso que eu tô falando. Então, na verdade, você entende. Então, na verdade, o que vocês estão brigando, eu não sei qual é a proposta do governo, seria direitos básicos ali, mínimos, né? Ó, vamos definir quais são os direitos dos... Eu entendi isso. E vamos definir isso por lei, que seja, né? Vamos botar por lei e tal. Quais são os direitos básicos de um entregador? É uma previdência? É um seguro, acidente de trabalho? Que na verdade, o aplicativo vai bancar esse seguro, entendeu? Além da previdência, um seguro. Ou a questão mínima por hora, né? Não, FGTS, tá nem falando disso não, nem tá falando disso. Nem na regulamentação se coloca-se uma previdência. Né? Mas a previdência, todo mundo tem a preocupação de ter a previdência no caso de acidente. Sim. Eu agora, sexta-feira passada, caiu um peso no meu pé. Sim. Eu fiquei sem poder pedalar. Né? Eu mesmo joguei o peso no meu pé, foi dentro de casa, eu fiquei sem poder pedalar. Mas eu não tenho ali... Como eu não estou pagando a previdência, o meu meio, eu não posso ficar em casa e falar assim, você ressarcido. Então, agora você falou um tema interessantíssimo. Você não acha que o governo... Porque o governo a senha arrecadatória do governo, independente, ainda mais de um governo hoje de centro-esquerda, centro-esquerda, vamos dizer que eu não vejo o PT hoje só à esquerda, para mim é um governo de centro-esquerda. E que é um governo que quer dar... PT, direita? Quem tá falando isso sou eu mesmo. Tá. É um governo que... Isso é pra você ver o quanto eu tô à esquerda. E aí é um governo que quer arrecadar até para dar mais, só que
eu acho que os entregadores e os motores de Uber, eles estão sendo enganados nessa negociação, principalmente nessa questão previdenciária, porque eu vou dar uma saída para vocês. Na verdade, já existe o governo, ao invés de incentivar isso, porque ele sabe que ele vai arrecadar muito mais se você recolher no seu CPF. Cara, você como MEI, você como é MEI, você falou, você vai pagar 5% do salário mínimo como benefício da sua previdência. Então, assim, a gente está falando hoje de R$65. R$65. Dependendo de quanto você ganhe e o governo vai descontar de você, que a gente estava vendo a conta lá, acho que era 25%, mas eu não vi desses 25% quanto seria do trabalhador e quanto seria do aplicativo. Vou fixar uma hora para você de R$30, mas dentro dessas R$30, 25% é previdência. Cara, quando você tem um MEI que você vai pagar 5% do salário mínimo e você vai ter aí auxílio doença, caso você, né, como você jogou um peso no pé aí e infelizmente se machucou, você poderia ter direito ao auxílio doença. Você vai ter direito aí auxílio maternidade, que não é o seu caso, mas se fosse uma mulher, e eu vejo que vocês defendem também muito essa participação feminina, né, aí entre os entregadores e motoristas, vai ter direito a uma aposentadoria, entendeu? Então, assim, são vários benefícios que a pessoa tem e às vezes desconhece. E sem contar que, se você recolhe imposto de renda, não vou falar do entregador, que de repente, eu acredito que a remuneração do entregador não seja acima de R$5.000 por mês, eu não sei, não vou aqui dizer não preço. Não conheço ninguém que tenha mais que isso. Mas de repente um motorista de Uber, sim, esse que daí ganha até muito mais, se você recolher o teu imposto de renda, imagina só, você arrecadar no seu CNPJ como MEI, você vai pagar R$65 de INSS, mais ali seu ISS, se for o caso, ou no caso o entregador de serviço, o ISS, vai pagar R$72 por mês hoje, e seu imposto de renda está praticamente pago, você vai declarar. Agora, se você vai isso no CPF, você vai pagar aí 20% de INSS, de previdência, em cima do que você arrecadou, mas dependendo do seu faturamento, 27,5% de imposto de renda. Sim. Então, o governo, ao invés de incentivar, vocês têm um meio aqui para vocês se defenderem e terem o direito a esses benefícios todos que eu estou dando para vocês. Mas por que o governo está fazendo isso? Porque senão ele vai ter o estímulo e a arrecadação é bem menor. E hoje o que o governo está fazendo? O governo está indo na contramão do que foi feito no passado. O governo está excluindo várias atividades de MEI. Entendeu? Ao invés do governo estar incentivando o cara a entrar, ele está excluindo aquelas atividades como MEI. Então, assim, eu vejo nessa briga aí. Você acha que isso é um incentivo a criar mais massa para ficar na base, igual ele falou? Não, na verdade eu acho um incentivo para arrecadar mais. Porque se você recolhe como no seu CPF, o seu recolhimento de previdenciário é muito maior. O aplicativo tem a opção de você cadastrar CNPJ também? Você pode recolher com o MEI. Você pode cadastrar com o MEI. Então, assim, é muito mais fácil, mas falta o quê? Informação. Falta informação. E aí, às vezes, vocês ficam... vamos pagar... mas eu vou pagar 25% de R$30 que eu vou ganhar a hora ali logado? Lógico, você vai ganhar mais, porque você vai estar independente se está trabalhando ou não, você está logado. Mas não passa. Essa proposta de R$35 não passa. Também acho que não, eles já deram... passa, Aí, a contraproposta foi de R$17 para moto. No final, as empresas conseguiram mandar uma proposta em que elas pagam menos do que a média do que elas já pagam. Sim, eles fizeram com certeza, eles não são bobos, é algoritmo, né, cara? Eles fizeram um cálculo, assim, quanto que a gente gasta com esses caras X? Então eu vou mandar a proposta até menor, e eles acharem que eles estão... E ficou a impressão, por isso que eu fui contra o grupo de trabalho. Eu falei, sabe o que acontece? A gente, enquanto UMB, a União dos Motoboys e Bikes de São Gonçalo, de Niterói e São Gonçalo, a gente vai para lá, vai participar, o governo vai aprovar uma coisa pior para nós e ainda vai dizer que teve a nossa... Anuência, isso aí. Anuência. Mas por quê? Mas que aí entra a questão de interesses, né? Tem gente lá que é de partido, que não quer melindrar o governo, e o governo não quer... O governo, ao invés da gente ter uma passeata para poder lutar pela proposta... Tinha gente dentro do próprio trabalhando para passear. Eu não vi um movimento desse de paralisação funcionar. Não funciona. É difícil. Pelo contrário, o outro até aproveitou. Opa, vou aproveitar que o outro lá tá parado e eu vou ganhar dobrado hoje. Desunido, né? E não é só. Mas aí vem a questão da antropologia, que esbarra na psicologia um pouco, né? No sistema que a gente tá de competição, onde eu falei, o cara, para não ganhar
o cara deixa de ganhar 20 para tu não ganhar 10. É isso aí. Entende? E isso tá muito forte. Eu tô na universidade, o prego que tá com a cabeça para fora é o primeiro a tomar martelado. Você chegar pro professor, falei, pô, o professor falou Barra do Garça, eu falei, professor, tive lá, o professor não gostou que o aluno também teve no mesmo lugar que ele. Entende? Ele tá pensando o quê? Eu mandei pra direção do departamento, falei, olha só, professor branco, playboy desde berço, ficar fazendo assédio moral e constrangimento ilegal com o aluno dentro de sala de aula é sacanagem, né? Os caras... Cuidado com seus e-mails, hein? Não, mas os caras não. Vamos marcar um outro papo pra falar sobre os e-mails. Aí o que acontece? A gente tá numa cultura que é isso. O cara, na hora da paralisação, o cara aproveita e fala, eu vou fazer... Porque o iFood... Ele sabe que vai ter a paralisação, então ele, dependendo da praça, ele bota uma promoção. Você ia ganhar 6, você vai ganhar mais 3 em cima de cada uma. E bota o cara pra rua. É porque enquanto a galera de repente tá desunida, tá um competindo com o outro, a plataforma ela tá muito ajustada. Sim, demais. Muito eu falo, o pobre amassa. Eu faço parte, tá? O pobre amassa. Ele não consegue fazer uma coisa que o rico faz. O rico faz SA. Sociedade Anônima. Ele junta a empresa do fulano com a do cicrano, com a do beltrano, com a do quadrilano e junta todo mundo e bora fazer uma sociedade anônima aqui, vamos lá ganhar aquele dinheiro lá, todo mundo aqui, vamos dividir e vai ser bom. Igual você vê na loja americana, juntou lá os 3, mas não sei o que, bota aí o faturamento, divide o lucro, dividendo, bum, falha, não sei, não vi, não é meu não. Mas os caras estão unidos, ninguém abriu o bico. Não. Não tá ninguém preso e tá todo mundo lá, os caras não são unidos. O pobre ele não consegue ser unido para ganhar dinheiro. Ele compete com o outro. É isso aí. Né? Tem um amigo que eu acho muito inteligente, o Rick Chester. Famoso. Ele fala, famoso, ele fala, você que é manicure, a sua tia não vai fazer unha com você. Falando isso, o teu amigo, vai fazer, eu tenho a página São Gonçalo News. A minha página, inclusive é o que eu ia falar, a gente já ia falar. A minha página tem 40 mil, só no grupo tem 41 mil agora. Eu vi ontem, vai tipo 41 mil. E a página tá com quase 9 mil. Eu boto uma coisa lá, do outro dia foi 120 mil o vídeo do garoto. Meus vizinhos, eles não dão um like, porque eles sabem que se ele der o like, o algoritmo vai ajudar. Mas só que eu falo com 40 mil, mano. Eu não preciso do dele, eu fico rindo. Sim. Mas quando é da tua família, que a tua família olha assim e dá uma desdenhada, que trabalho dele. Você vê assim, as pessoas, elas não estão, principalmente aqui, a massa aqui, né, onde eu estou habitando. Elas não estão trabalhando para alavancar o outro. Já os caras que têm dinheiro, eles sabem fazer isso, porque eles sabem que ele alavancando o outro em sociedade, ele vai ser alavancado também. Né? Mas a gente aqui é educado ao contrário, a gente é educado a ver a grama do vizinho, jogar um negócio pra grama do vizinho morrer e tentar fazer a sua ficar verde. Na verdade, você não quer que a sua fique boa, né? Você quer deixar dele no nível da sua, né? Eu vejo muito disso. O cara, ao invés de olhar você como referência e querer chegar igual a você, aí ele vê que de repente ele não tem capacidade para aquilo, aí ele quer te puxar para você se igualar a ele, entendeu? Eu aprendi na cadeia. Né? Fui ler na cadeia. Isso, que eu já senti. Tem coisas que você sente. Isso é um tema para um outro vídeo. Não, mas eu vou contar isso aí, ó. Outro vídeo. Isso você. Tem coisas que você vive e que você não sabe expressar. Você tá vendo o fenômeno, né? A gravidade. Você jogar uma coisa pro alto, ela vai cair, isso é a lei da gravidade, né? Então, a lei científica, né? Tem leis científicas humanas que eu não sabia descrever. O síndrome do caranguejo. Já ouviu falar? Não. Os caranguejos estão na lata, né? Aí tem sempre um caranguejo que tenta sair da lata. O outro, ao invés de fazer para ele subir, ele mete o pé e puxa. Se eu não vou sair do balde e vou pro fogo, amigo, você também não vai, não. Né? Isso aí tinha um autor lá que falava sobre a síndrome, então, que é a coisa do ambiente. Aonde você tá também, se o ambiente não quiser ver você alavancado, se não quiser ver você, né, se desenvolvendo,
você vai ter dificuldade, você vai ter que procurar um outro ambiente, né? Então, a gente está nesse ambiente, as plataformas, elas têm um estudo antropológico, psicológico, porque assim, ó, se você olhar aqui no meu celular, você vai ver que as manchas aqui do dedo, elas estão só de um lado. Até a forma que o seu dedo se movimenta é estudado. Sim. Não, hoje, cara, quem domina esses dados hoje... Exatamente, né? a ciência da informação. Plataformas são riquíssimas, ou qualquer aplicativo, qualquer coisa que tem essa informação das pessoas sobre atividades, né? Sobre comportamento. Ela sabe o que você vai querer antes de você querer. Então ela consegue, o iFood, por exemplo, ele consegue ver assim, São Gonçalo o pessoal gosta mais de pizza. Então ele vai ofertar mais pizza ali para... O pessoal gosta mais de... Eu tô dando um exemplo, eu nem sei o quão maquiavélicas são os usos desse tipo de ferramenta, né? Mas eu tô dando esse exemplozinho aqui para a gente entender. Então, elas se utilizam disso e com essa nossa dificuldade da estrutura econômica que não tem, elas vão fazer vai demorar um século para elas terem uma outra oportunidade de terem feito a capitalização que fizeram do período da transição da pandemia, COVID, né? Pandemia. Eu não gosto de falar porque às vezes pode atrapalhar o algoritmo, né? Mas depois disso, né? Elas foram obrigadas a implantarem de forma brusca uma coisa que elas já estavam estudando. Ali elas acumularam um grande capital e com esse grande capital acumulado elas estão investindo não em estrutura física, elas estão investindo em inteligência. E mais inteligência e tecnologia. Mais inteligência, mais tecnologia. Não, eu acredito que todas as plataformas, Uber, iFood, 99 e tal, elas já recuperaram o investimento delas em tecnologia há muito tempo. Há muito tempo. Você tem que ter hoje, né, servidores enormes, tal, isso a gente sabe, mas esse investimento já foi feito lá atrás. Eu acredito hoje, na minha visão, né, tal, não concordo com a questão de alguns direitos que são pleiteados, não entendo que haja vínculo empregatício e tal, mas eu acredito que hoje as plataformas poderiam dar muito mais. Tanto melhores condições. Melhor para tudo. Como a gente acabou de falar, vamos fazer um seguro acidente de trabalho, cara? Beleza, vou dentro daqui do seu valor, vou botar um pouquinho a mais e vou fazer um seguro para você de acidente de trabalho, que se acontecer alguma coisa, você está protegido. Vamos, sei lá, um auxílio jurídico, qualquer que seja. Eu acho que a questão de estar logado e ter hora mínima, eu não sou muito... a favor, né? Mas coisa como fixa, sem produção, começa a dar problema. Começa a dar problema. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a atitude, a intenção das plataformas não é isso. Mas eu acho que ela tinha que remunerar mais. Né? Eu acho que esse discurso de que a gente já está reinvestindo, está fazendo. Não, já reinvestiu, já pegou o dinheiro de volta. Hoje eu acredito que ela possa dar muito mais. Se você for analisar, de repente, as despesas hoje de uma plataforma, hoje é basicamente com tecnologia, né? Sim, ela faz o que ela diz que faz, que é só conectar. Quantidade de funcionários, acredito que não seja... De repente, lá nas sedes mundiais, deve ter uma equipe grande, mas que dali ela domina o mundo todo, dali. Então, assim, eu acho que ela poderia já remunerar muito mais e melhor aí os entregadores e os motoristas. Eu acho que essa tem que ser a luta principal, é de aumentar essa remuneração. Porque eu acho que quando você vai para a questão de direitos trabalhistas ou direitos, você vai esbarrar sempre aí na questão do capitalismo, na questão da livre demanda, da livre iniciativa, de você estar logado, de você ter a opção de estar logado ou não estar logado. Então, acho que se você for acho que se a briga da classe for por aí, ela vai sempre esbarrar nessa questão de direitos, né, e deveres. Então, quando ela vai, eu acho que o foco tinha que mudar. Vamos brigar aqui por lucro. Eu acho que vocês estão ganhando muito e vocês têm que dividir um pouco mais. Vocês têm condições de pagar um pouco mais para a gente, entregador e motorista. Isso eu concordo com você plenamente, mas a discussão ela não passa só por isso. Que é o seguinte... a gente está estudando lá na UF. Vem um professor da França, Alain Bategay, que é Paris 10, Nanterre, que é um programa que e a gente está estudando direito, justiça e sociedade numa perspectiva comparada. E a gente está falando sobre a questão dos direitos.
O direito, a luta pelo direito, geralmente pelo que a gente está estudando ali, vários textos, ela vem quando algum grupo ou classe começa a sofrer uma desumanização. Sim. Que aí, por exemplo, o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, estudando o Quebec e o Brasil, chama de desconsideração. O professor Felipe Berocan tem lá uma apresentação de um ensaio que ele chama de evitação, né? Quando você pega um grupo ou uma classe e desumaniza a existência daquela pessoa, né? E é onde a gente estava falando da questão de castas, certo? Quando você deixa o cara solto do jeito que ele tá, não é só a luta, ela não é só pela remuneração, porque aquilo, se aumentar um pouco, aumentar menos, vai ser no MEI, vai ser no... Mas agora, quando você tem uma empresa que diz, você é meu, né? E que ela não seja o Comando Vermelho, Sim. que ela não seja o terceiro comando, ou que ela não seja uma milícia, Não, ADA. aquela pessoa, ela começa a ter, primeiro, um pertencimento. Ela pertence a alguma coisa de uma forma onde ela é útil. Essa coisa dá a ela um referenciamento e um referendo. Você está aqui por mim, né? E fora isso tem a nossa cultura de que se o cara está ali, primeiro, ele já está servindo, né? E já tem muita gente que gosta de maltratar o serviçal. Sim. Né? Na verdade, isso é muito mais profundo. O que você está falando é além do financeiro. Muito além. É uma questão de pertencimento a um... de humanidade. A questão é uma está discussão que ela é social. Quando você dá a ele um registro, ó, você agora um senso é de meu. pertencimento, sim. Você agora é meu. Você agora é humano. Você agora merece o direito. Você não é mais... O ser humano tem isso, né? É isso. É muito... Tá muito mais no campo do simbólico. Sim. Até do afetivo, do psicológico, mas eu coloco dentro essas coisas dentro do antropológico, Sim. né? Do que simplesmente do financeiro, entende? A mulher do cara quer que o cara não amassa, tá, Sim. gente? Né? A mulher do cara quer que o cara seja um cara de uma firma, né? Antigamente eu falava firma, né? Hoje eles falam das corporações, corporations. Trabalhava na firma tal. Eu sou da firma. Minha mãe fala, meu pai era mecânico, né? Então, meu pai nunca gostou de ser empregado, né? Mas de vez em quando como ele era muito bom mecânico na época, sempre tinha um emprego. Agora eu tô na Yamagata. Isso aí. Né? Ele tinha um amigo que trabalhava na Supergasbras, né? Então, o tio Washington vai te botar na Supergasbras. Não era o dinheiro, era ser da firma. Ele falou, não, é sério, me lembro do meu tio, era motorista da Antártica. Sim, aquela parada assim, também tô lembrando um monte de coisa. Realmente, então, você vai começa a lembrar. Você vê o orgulho que um motorista de ônibus tem de ser motorista de ônibus. Da empresa tal. Cara, tal, eu fico olhando pros caras e falo assim, meu irmão, como é que você aguenta 20 anos, mesmo trajeto, mesma coisa... Por quê? Ele tem um crachá, ele tem um uniforme, ele pertence, ele tem direitos, ele não é descredibilizado, né? Eu tava falando isso com a Edilane esses dias, só que eu vou dar o exemplo, vamos saber quem é. De um pessoal lá do boxe que fica reclamando da estrutura do boxe e tal. Meu pensamento sobre isso. Se eu não gosto dessa academia, eu vou pra outra. Sim, esse é o meu pensamento. Sim. Entendeu? Mas como os caras não fazem parte de uma igreja, não fazem parte de um partido político, não fazem parte de uma torcida organizada, aquilo ali pra eles, eles vão militar por aquilo. Entendeu? Eles querem, que a academia deles tenha um equipamento novo e bonito pra eles falarem, olha o equipamento da minha academia, esse senso de pertencimento. Que é a coisa do time de futebol. Um abraço aí pra galera da academia, que eu não vou citar o nome porque eu não tô ganhando da academia pra fazer propaganda. Que é a coisa do time de futebol, que é tudo que a gente vê, e hoje em dia a gente tá numa sociedade, o Bolsonaro é fascista. Eu falei, não, mano, a gente tá numa sociedade fascista. Por quê? Porque o pessoal tem que sair no crossfit. Você não pode mais fazer numa academia, não, você tem que sair em bando correndo na rua de um crossfit, né? Você não pode mais correr sozinho. Tudo tem que ser em grupo, tudo as pessoas estão fazendo grupinhos, né? Você vai ver
Então essa coisa do pertencimento, e principalmente o brasileiro, é muito forte. E você ter um emprego, né, você não estar solto, né, e isso dá muita valorização social, muita validação social, né? É isso que as pessoas estão, mais do que o dinheiro, as pessoas estão em busca de validação social, de serem gente de fato, serem tratados como gente, né? E não serem... Quando você está na situação que os entregadores estão, que aí eu digo que as empresas estão fazendo com os entregadores, porque só depois de muitos relatos de agressões, sair na mídia, etc, que foi uma luta dos próprios entregadores que usaram os próprios celulares como ferramenta e como arma para se defender, tá? E essa foi uma pressão feita espontaneamente, porque cada um sofrendo lá a sua agressãozinha, filmava e colocava aí e ganhava repercussão, aí a mídia começou a ter que dar... Porque a mídia também, o que acontece? Ela bota essa negativada, essa coisa negativa do iFood. O que obriga o iFood? Obriga o iFood a botar propaganda positiva. Sim. Então é um jogo que se retroalimenta. Perfeito. Você está compreendendo? Sim. E aí o que acontece? Nesse jogo que se retroalimenta, as empresas só começaram a fazer a propaganda que vocês estão vendo agora de desça para pegar seu lanche, trate bem o entregador. Por quê? Porque entrou um governo que começou a falar assim, se isso continuar, eu vou arbitrar. Né? E poderia vir problemas jurídicos maiores, né? Porque hoje ela não é obrigada, mas a hora que um juiz desse abrir uma jurisprudência dessa que a gente conhece lá, né? Freestyle, tá entendendo? O dia que um juiz desse aí trabalhista der uma jurisprudência freestyle em cima deles... Na realidade, vários juízes trabalhistas já deram isso. Inclusive, isso é uma decisão agora que o Uber tinha que indenizar bilhões de reais os trabalhadores, já tem. Registrar todo mundo. É que, na realidade, aí eu vou falar o meu entendimento, lógico, e respeito. Ainda bem que a gente tem um Supremo hoje que é um pouco mais voltado para o lado do empresário, né, e a favor aí da terceirização e tudo mais, e da inexistência de vínculo em algumas relações. Porque se fosse só pela justiça do trabalho, hoje eu te dou certeza que o Uber, os aplicativos, todos eles tinham que ter vínculo empregatício. Os entregadores tinham que ter vínculo com... A última que ganhou uma sentença linda dessa aí foi a Rappi. Sim, eu tô acompanhando. Foi. Mas tem uma discussão de que isso foi pago por ela. Por quê? Porque ela poderia usar essa sentença, que ela vai recorrer, ela não vai perder. Ela pode usar isso na mídia para dizer assim, tá vendo? Se regulamentar, vai dar isso aqui, eu vou embora. Isso aí, entendi. Você tá entendendo? Entendi. O jogo tá muito... Tá ali, ó. Fernando Diniz e Tite ali, tá entendendo? Vendo ali o xadrez, é um xadrez 4D. É um xadrez. Tá entendendo? Tá muito pesado. São muitos interesses, né, cara? Muita coisa. E nós temos na política hoje também, tem um cara que defende os entregadores, motoristas e tal, e temos os caras também que vão defender os apps, entendeu? Então vai ter que, pra chegar num consenso nisso... Vai ter muito debate, muita discussão ainda. Muita discussão, mas agora... É porque, na realidade, isso parece que foi uma das plataformas do Lula, né, de campanha aí, de promessa que seria regulamentar essa Mas olha só, situação. Lula, pega a visão aí. Eu sei que você vai ver a gente aqui, a gente vai chegar em você, que a gente vai ter relevância para isso. Então é o seguinte, eu acho que o Lula, não é o Gilberto Carvalho que está acompanhando, não é o Luiz Marinho, é o Lula e o Haddad, ali, aquele núcleo econômico de decisão ali. O Lula e o Haddad, eles estão a favor das plataformas. Eles estão fingindo que estão a favor dos trabalhadores, mas estão a favor da... Eles precisam fingir que estão a favor dos trabalhadores, mas eles estão a favor da plataforma. Por quê? Eles estão vendo o seguinte, o discurso que eles fizeram e a história deles é o seguinte, tem que ter CLT, regulamentar, ajudar o trabalhador. Mas eles estão vendo que os próprios trabalhadores estão falando que não quer CLT. Porque se tiver CLT, eles vão... Tem gente que fala, se botar CLT, você que faz entrega de Mercado Livre, se você entrega 1 tonelada, eles vão botar para entregar 3. Entende? Para pagar pouco e entregar mais. Então, os próprios trabalhadores estão com medo disso e o Lula está com medo de perder as plataformas. Sim, com certeza. O Lula. O Luiz Marinho fala,
se sair a gente manda o Correio fazer. Mas o Lula sabe que... Essa história do Luiz Marinho. Correio não consegue entregar hoje carta, porra. Vai fazer entrega de mercadoria. Eu tô falando o que os caras estão falando. Mas eu fico bobo, esses caras querem jogar pra plateia as paradas dessas. Não, eu concordo com você. Existe muito disso. Nós passamos um momento agora também falando de veículo, né? Busca e apreensão de veículos, que o Congresso aprovou uma lei onde as busca e apreensão de veículos não seria mais pela justiça. Seria pelo cartório. Isso, cartório iria a gente falou aqui sobre isso. Fazer a busca e apreensão. E, na realidade, assim, o Lula vetou, até porque o meu entendimento também infere devido ao processo legal. E foi com esse fundamento, porque, você não pode tirar o bem de uma pessoa sem passar pelo judiciário. Que é diferente com relação aos imóveis. Foi aprovado aí. O Supremo julgou que você pode retomar o imóvel da pessoa sem passar pelo judiciário em 30 dias e tal. Aí todo mundo, nossa, sei o quê. Que eu recebi de mensagem. Isso é desde a década de 60, isso já existe, Olha, gente. agora você vai perder o seu imóvel. Não, isso é desde a década de 60 que é assim. E em 97 teve a lei de alienação fiduciária dos imóveis, né? Porque era um decreto-lei, depois em 97 veio a lei. Na verdade, o Supremo só veio dizer o seguinte, porque alguém entrou dizendo que era inconstitucional, porque vários imóveis foram retomados aí, há décadas retomados são assim. Alguém entrou dizendo que era inconstitucional, o Supremo parou para analisar e falou, não, a lei é constitucional, então não mudou nada, se manteve o que já era. Se manteve o que já era. Mas nesse caso, a Caixa retoma o bem, mas ela não te tira da tua casa. Ela tira a propriedade, vamos dizer assim, propriedade do imóvel, que ela vai lá no RGI, agora o imóvel é dela, a Caixa, os bancos, mas você continua no imóvel. Você continua imóvel, você tem direito de recorrer, de brigar. E o cara que adquire aquele imóvel num leilão ou numa venda direta, ele tem que entrar com uma ação contra você, aí vem uma ordem judicial para te tirar do imóvel. Então, na realidade, o entendimento do Supremo é esse. Você não afastou a jurisdição, né? Você não afastou devido. Em algum momento, esse cara vai poder se defender e esse cara só sai do imóvel com uma ordem judicial. No caso dos bancos, o que seria? Não, o banco ia no cartório, iria dizer, esse cara tá me devendo, você tem lá 15 dias para me pagar. Se ele não me pagou, o cartório iria mandar um ofício pro Detran dizendo que aquele carro agora é do banco tal. Esse banco, ele teria, iriam existir empresas privadas para retomar esse bem, então não seria mais um oficial de justiça que iria lá. Então existiria uma empresa privada. Bagunça danada, iria lá retomar um monte, retomar o bem, ia pegar esse bem sem ter uma ordem judicial. Mas eu ainda acredito, tá? Posso estar enganado, espero que eu esteja enganado, vou fazer igual o Weber, o Lula, que a gente sabe que vai chegar até você, espero que eu esteja enganado, que isso não tenha sido, o veto do Lula não tenha sido uma manobra política para ele não ficar mal com a população, né? Porque o lobby bancário é muito grande sobre isso, inclusive sobre as decisões judiciais. A gente vem vendo as decisões dos bancos no passado eram todas contrárias aos bancos. Hoje, para a realidade, o consumidor ter um direito contra o banco é muito difícil, ainda mais com relação a veículo. Mas que não tenha sido um veto do Lula para o Congresso, já um combinado com o Congresso, para o Congresso derrubar o veto. Porque quem não sabe o processo legislativo, vai para o presidente, se ele vetar, o Congresso pode derrubar o veto. Sim. E nós temos no Congresso um lobby bancário muito grande. Tudo bem que eu ainda acredito que se a lei chegar no Supremo da forma que está, no Supremo, ela vai ser declarada inconstitucional. Mas até então, até chegar lá, até o Supremo decidir, estou falando, a lei é de 97, foi julgada agora, o Supremo julgou agora em 2023. Fora os pedidos de vista que eles podem fazer. E pra caramba. Então, assim, espero que não tenha sido uma manobra política aí para favorecer os bancos e ele não ficar mal com a população. Porque para mim, se ele faltou, esqueci o nome agora. Se ele concordasse, se ele concordasse, se ele não vetasse, se ele não vetasse a lei, ele ficaria muito mal com a população, entendeu? Mas, Elbio, muito obrigado aí pela sua presença. Chegamos até aqui, a hora passou que a gente nem viu. Sem saber agradecer a vocês aqui por essa conversa, por poder falar do nosso trabalho. Sim. Agradecer o Jonadab, todo esse carinho, que não só comigo, né, que eu tô aqui meio que tentando da melhor maneira que eu consigo representar meus amigos que você conheceu lá, né? O Mister se acidentou, né? Então, consegui essa logística de vir aqui e tal. Tô fazendo um esforço de transmitir tudo que eu aprendi com eles também. E agradecer a recepção, o carinho. Deixa suas redes sociais aí, ele tem a São Gonçalo News no Instagram. São Gonçalo News é no Instagram, Facebook? E Facebook. No Instagram e no Facebook, SG News RJ.
Aí. Tem quantos lá no Instagram? A gente tá no Instagram, a gente tá ali com 3.200. Você começou há pouco tempo no Instagram? No Instagram, eu não gosto de usar o Instagram. Eu entendi. uso por necessidade. Entendi. Mas eu gosto mesmo do Facebook, que a massa tá ali, né? E no Twitter eu acompanho mais a gente se comunica mesmo ali pelo Facebook. O Facebook também é São Gonçalo News? SG News RJ, que é @SGNewsRJ São Aí Gonçalo lá você tem uma News. comunidade, é isso? A gente tem um grupo com 41.000 pessoas agora que está acompanhando ali. E é orgânico, a gente não paga, né? As pessoas entram por causa dos temas, por causa da zoação, por causa da interação, né? Por causa da curadoria também. Eu mesmo conheci a página por questões até políticas, né? Do passado, mas não sabia que era... Fiquei descobri depois que a gente conversou, né? Mas eu também não sabia. Eu já conhecia essa página do passado aí, para escutar questões. No dia a dia de São Gonçalo, eu fui secretário de São Gonçalo, né? Tal, então eu queria acompanhar o que estava acontecendo na cidade. E era uma das páginas que eu acompanhava. Eu mantenho esse trabalho, é um trabalho voluntário. O pessoal tá me ligando, vem aqui fazer uma reportagem que a gente tá sem água no Zumbi. Eu falo, pô, imagina, mano, a pessoa ter a confiança de querer legal. Que você vai. Eu falo, pô, eu vou de bicicleta lá, tá entendendo? Pô, mas legal. Não, o que eu quero dizer assim, a confiança que as pessoas têm no nosso trabalho de comunicação comunitária é uma das coisas que me dá sentido de vida. Entende? Então eu pedalo ali, mantenho o canal aberto, porque eu acho importante ter um canal comunitário. E qualquer um entra lá na comunidade? Como é que é? Qualquer um pode mandar mensagem. Tem o nosso WhatsApp também, 21 99854 1790, @SGNewsRJ, que você vai botar na busca. Mas para a comunidade do Facebook, você tem algum critério para entrar? Não, só pedir. O critério é para se manter. Tem a comunidade, tem a página? Ou eu não entendo muito bem como é que funciona essa página. O Facebook, ele tem a página, que é tipo um mural, e tem o grupo, que é tipo um salão de festas, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu pego o material que eu quero divulgar, colo no mural, que é a página, e depois eu jogo lá no salão de festa, que é o grupo. Aí, o pessoal que tá no salão de festa, quando vê o cartaz que tá no mural, eles começam a debater, a conversar, né? Então, essa é a brincadeira que a gente faz. E o pessoal gosta, e eu quero... onde a gente troca lá com o sócio, eu boto. Tem gente curtindo, tem gente querendo saber sobre os MEIs, sobre o empreendimento. Isso está me deixando muito feliz. E a próxima agora é a nossa página, né? Nosso YouTube, nosso canal. Esse vídeo eu acredito que você vai publicar lá com também. Certeza. No Instagram, o sócio, Leo.afsantos, que é o meu Instagram, do Dr. Jonas. O sócio ADM, entendeu? E o Valores e Negócios, que é o Instagram hoje da página, né? Valores e Negócios. Valores e Negócios. E tem o YouTube também, Valores e Negócios. Então a gente está aí presente nas interwebs. Você que chegou até esse vídeo aí, não deixe de se inscrever no canal, considere aí se inscrever. Curta esse vídeo, porque quando você curte, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Segue a gente, segue o colega com uma história belíssima. Ainda nem contou tudo, né? Vamos ver se a gente marca já um próximo para ele terminar de contar. Só marcar que a gente chega, cara. E até o próximo vídeo.